Começa agora o programa FETAG na TV, programa que traz a realidade dos trabalhadores rurais em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre o seminário SOS Agricultura Familiar, que aconteceu na sede social da FETAG Alagoas. Este seminário serviu para debater as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar em Alagoas. Acompanhe conosco. Após uma intensa articulação entre o SESC, o CONSEA e a FETAG Alagoas, foi realizado o seminário SOS Agricultura Familiar, para debater e construir um documento que contenha propostas para a compra de alimentos da agricultura familiar de Alagoas, através do Programa de Aquisição de Alimentos PAA. A expectativa nossa é que no final desse evento possa sair um documento assinado pelas autoridades aqui presentes. Já estamos com o ministro Marcos Beltrão, já estamos com o senador Renan Calheiros, já estamos com outras autoridades, a deputada Geo Pereira e outras autoridades, secretário de Estado da Agricultura, da Assistência Social. O que nós esperamos é que saia com esse documento um compromisso de que eles vão comprar a produção da agricultura familiar. Nós tivemos uma queda dos recursos federais em mais de 90%. Então nós estamos tudo organizado através das associações de cooperativa para vender esses produtos através do PAA. Com essa redução, está todo mundo com mão na cabeça, preocupado, por isso nós estamos pedindo socorro às autoridades para nos ajudar a comercializar. Sem contar também que nós temos dezenas de entidades filantrópicas que estavam recebendo esses produtos gratuitamente para diminuir um pouco a pobreza, e a fome no estado, e eles também estão bastante preocupados. Então, está todo o segmento, a FETAG, as associações, as cooperativas, o CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, preocupado com isso, e a gente espera que no final do dia de hoje possamos sair com alguns encaminhamentos importantes que ajudem a esses agricultores familiares do estado. Genivaldo, há alguma proposta específica para a questão do PAA? Ah, sim, mais recursos, Nós caímos de 17 milhões para 2 milhões, então isso fez com que os agricultores deixassem o campo e viessem para aqui participar desse grande ato. Hilda, o que motivou fazer esse seminário para debater sobre a agricultura familiar? Olha, o que motivou a gente hoje estar com um seminário para fazer essa discussão foi justamente o recurso do PAA, que infelizmente foi cortado pelo governo federal, onde o estado de Alagoas já conseguiu implementar aqui alguns anos, 2 anos, 3 anos atrás a gente já conseguiu ter mais de 20 milhões do recurso do PAA investido aqui no estado de Alagoas, e hoje o estado de Alagoas a gente conta só com 2 milhões e 500 para que a gente atender toda a nossa demanda dos agricultores familiares com a relação da venda da sua produção para o PAA. Então foi uma queda muito grande dos recursos. Então esse seminário aqui hoje, essa discussão é para que a gente possa estar cobrando das autoridades que vão estar aqui, dos senadores, deputados federais, que possa estar negociando com o governo federal recurso para que o estado de Alagoas possa ter a sua cota maior, que é 2 milhões e 500. Então a gente estamos aqui discutindo que possa se rever aí pelo mínimo 10 milhões para que a gente possa atender uma parte dos projetos que já estão prontos, esperando só o recurso para que possa ser contratado. O evento contou com caravanas de todas as regiões do estado, reunindo mais de 1.000 pessoas para discutir e elaborar propostas que farão parte de um documento a ser entregue ao governo do estado que garanta a compra da safra produzida pelos agricultores familiares. A gente vai lutar para que venha o recurso, porque nós que trabalhamos, nós que somos agricultores, é o único meio que nós estamos de vender, é o PAA. Porque o atravessador leva o lucro da gente. Não é fácil, minha gente. A gente ia acordar às 5 horas, 4 horas da manhã, com toda a família, e o atravessador levar o lucro da gente e a gente ficar só com a despesa.
verba que eles recebem é um incentivo para que eles trabalhem, para que eles plantem. É só um incentivo. Porque 8 mil por agricultor não é uma vida, não, é um incentivo só. Só que aqueles que eles plantam, aquele incentivo, chega na mesa de todo mundo. O feijão que está caro fica baixo. Estamos aqui na sede social da FETAG Alagoas, onde acontece um seminário estadual para o fortalecimento da agricultura familiar em todo o estado. Vamos conversar aqui com o deputado federal Paulão sobre este seminário. Deputado, qual a importância de estar debatendo essa questão da agricultura familiar em nosso estado? Primeiro, cumprimentar você e dizer que é um prazer, quando fui convidado pela FETAG, através do seu presidente, participar desse seminário, até porque eu acompanho a FETAG há várias décadas. E dessa vez a gente está discutindo a agricultura familiar numa conjuntura muito ruim, muito adversa. Na realidade, foi o desmonte que está ocorrendo nesse governo ilegítimo e golpista do governo Temer. É preciso discutir que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele foi criado ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Lula continuou. Quando o Lula recebe o MDA, o investimento médio era em torno de 2 bilhões para a agricultura. Lula deixa com 30 bilhões e cria vários programas, a exemplo do programa de aquisição de alimentos, onde o produtor planta aqui, no caso, milho, feijão, a macaxeira, a mandioca, vende o preço de mercado, tem produção garantida e venda garantida. E isso vai dirigindo principalmente a merenda. Ele desmontou esse programa, o Seguro Safra, para você preservar-se das intempéries da vida, a exemplo da geada, aqui no caso do Sul, a exemplo da seca aqui. O Pronaf, que é um programa fundamental, onde você tem o Pronaf-A, onde você recebia R$1.000, tinha uma carência de 2 anos para pagar. Você, depois de 2 anos, só pagar 250, tem um rebatimento de 75%, mesmo assim, com um juro menor de 12% ao ano. Então, praticamente, era um dinheiro subsidiado, mas fundamental para manter o homem e a mulher no campo. Investimento no Pronera, que é um programa de educação voltado para a universidade. Minha Casa Minha Vida Rural, tudo isso, infelizmente, foi desmontado. Além disso, a extinção praticamente não foi extinto, mas o corte orçamentário que ocorreu na FUNAI em relação aos povos indígenas, o INCRA na questão agrária e a extinção do MDA, na realidade a agricultura familiar está combalida. No entanto, ele mantém um grupo chamado Bancada Ruralista, que deu a votação para ele se manter no poder, e ele dá subsídio, o refis, que é o refinanciamento, perdoa a dívida acima de 10 bilhões de reais. Enquanto isso, não tem dinheiro para financiar os jovens trabalharem e estudarem na universidade através do Pronera. Então, na realidade, esse seminário é para discutir o desmonte desse governo e que ações o sindicato tem que propagar. Além disso, reformas trabalhista, que desmonta todos os direitos da classe trabalhadora, e a reforma da Previdência, que ela, de uma forma especial, ela prejudica mais o homem de campo. Eu vou dar um exemplo aqui, o corta-cana. Já pensou? Você, para ganhar um salário mínimo no corta-cana, você tem que cortar todo dia 8 toneladas de cana, 8 mil quilos por dia. Imagine um trabalhador com 40 anos de idade, a sua estrutura muscular. E você aumentar o tempo para esse trabalhador e trabalhadora, então esse presidente é um criminoso, né? É um criminoso lesa-pátria, golpista, que vê com o objetivo só retirar e prejudicar a classe trabalhadora. Paulão, semana passada também foi anunciada a questão do Plano Safra. Como é que o seu mandato, como é que o senhor pretende intervir para que esses recursos realmente sejam aplicados e fiquem em Alagoas? Veja bem, o Plano Safra foi desmontado. A gente tem emendas individuais e isso a gente vem fazendo. Agora é muito limitado. Exemplo, eu tenho relação de emendas junto à FETAG. Eu coloquei uma emenda que ela está mais de 1 ano parada na Secretaria de Agricultura. Eu coloquei tratores, tenho relação com vários municípios, tenho relação com o MST, colocando emenda para construir um ginásio na perspectiva de ter a formação desse movimento. Mas tudo isso é muito pequeno. Na realidade, o que tem que segurar o Plano Safra é o dinheiro da OGU, que é o Orçamento Geral da União. E esse aí, infelizmente, foi todo desmontado para pagar a dívida do déficit público ou para sobrar dinheiro e comprar as emendas parlamentares e repassar dinheiro para o ruralista, que hoje é o agronegócio. A agricultura familiar, infelizmente, ela está à deriva desse governo. Cícero, por que é importante afetar a Federação dos Trabalhadores Assalariados estar participando dessa discussão sobre a agricultura familiar? Olha,
Isso é uma prova que nós, trabalhadores rurais, que seja assalariado, que seja agricultor familiar, estamos juntos. Hoje o encontro aqui é de agricultores familiares. Pelo que está correndo, os cortes nos gastos para a agricultura familiar, mas nós assalariados, a gente somos solidários com nossos irmãozinhos, trabalhador agricultor familiar. Por isso a Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados, hoje presente aqui nesse evento, é muito importante para também debater o que seja melhor para os agricultores familiares. Porque muitas vezes também o agricultor familiar, eles debatem também o que seja de interesse do assalariado. E existem muitas coisas, né, que a gente temos que estar junto mesmo. Porque tem hora que a gente senta separado, mas tem hora que a gente tem que se juntar. Porque o que vem se passando com o governo federal, os cortes que está tendo para a agricultura familiar, está tirando também direito dos trabalhadores assalariados. Por isso estou aqui hoje, sendo solidário, nossos irmãos agricultores familiar, e dizer a vocês que a gente estamos juntos para o que der e vier. Com fé em Deus, a gente vamos vencer, vamos debater, porque a força maior é a força que vem do campo. Porque mais de 70% que vai para a mesa da burguesia, de todos os brasileiros, vem desse povo que está aqui. São agricultores. Esses agricultores é que botam a comida na mesa de todos nós brasileiros. Então, a redução de recursos para a agricultura familiar pode afetar também os trabalhadores assalariados. Porque, de qualquer maneira, a gente sabe que o emprego hoje para assalariado é um emprego pouco. E quando corta dinheiro da agricultura familiar, faz com que o agricultor não produza. Ele nem produz, nem corre para o assalariado que não tem. Né? E se a gente conquistar mais dinheiro para a agricultura familiar, para as vendas, porque só vende também se tiver um sinal verde do governo, o nosso trabalhador, a gente se divide muito bem entre assalariado e agricultor familiar. Qual a preocupação da ASA em relação a essa diminuição de recursos e essa carência para os agricultores familiares em Alagoas? Pois a rede ASA, que é composta de várias instituições locais e ONGs maiores, como a Visão Mundial, vê o impacto negativo na redução do recurso do PA, porque a ASA não briga unicamente por água para beber, mas também água para produção. E no momento que a gente tem um momento de chuva muito bom, uma safra recorde, a gente tem como má notícia um corte de mais de 80% dos recursos do PA, que estavam na ordem de 24 milhões e agora voltaram para 2,5 milhões. E isso é extremamente preocupante, porque os agricultores se planejaram, investiram na sua safra, tendo como certo esse mercado institucional do PA, que vinha comprando ano a ano e sempre com valor a mais. E de repente, de uma hora para outra, esse recurso desaparece e os agricultores agora estão bastante preocupados. E isso tem um reflexo muito grande com relação a toda a luta que a ASA faz em benefício do semiárido. Ou seja, você vai ter gente numa situação de chuva, com barragens cheias, mas com fome, porque não vai conseguir vender a sua produção. Mas sem dinheiro, porque a economia local vai ter retirado da economia esse recurso que antes era injetado pelo PA. Isso tem impacto e isso interessa a ASA, né? E nos deixa preocupados. E estamos aqui hoje numa tentativa de reverter essa situação, ver como é que ou o governo federal, que eu acho difícil, ou o governo do estado com recursos do FECOEP pode puxar esse valor de novo para 24 milhões e evitar que 2.000 agricultores fiquem de fora e que 200.000 famílias fiquem sem receber alimentos do programa. Já as autoridades de estado comprometeram-se em ampliar os recursos destinados à agricultura familiar, além de defender a categoria dos agricultores diante das reformas que retiram direito dos trabalhadores rurais. Além da discussão, será criada uma comissão multidisciplinar que irá elaborar propostas e encaminhamentos para fortalecer a agricultura familiar no estado. Senador, o seu discurso se colocou na oposição para lutar pelos trabalhadores. É possível reverter essa situação que se encontra hoje de contenção do governo federal? É fundamental manter as pessoas mobilizadas para exigir do governo
as suas responsabilidades com a agricultura familiar, com os investimentos, com a geração de emprego e renda. O que é que está acontecendo no Brasil? Nós temos um déficit fiscal no orçamento para 139 bilhões de reais. E o governo quer fazer a sua revisão, quer aprofundar esse rombo em mais 20 bilhões de reais. Em outras palavras, em português, claro, na medida que isso aconteça, não é verdade que vai ter recursos para o PAA, para a agricultura familiar, para retomar os investimentos. Isso é uma enganação de um governo que não tem conseguido desparecer que está contra as regiões mais pobres e contra a maioria da população. Senador, o que o senhor pretende fazer para conseguir mais recursos para esse programa como o PAA? Eu acho que é fundamental nós exigirmos a execução. Esse programa ele é emblemático, porque os 24 milhões significavam o maior PAA de todos os estados do Nordeste do Brasil. O nosso PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele era maior do que o PAA da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão. Era muito significativo e foi consequência de muita luta. Nós precisamos manter esse fórum permanentemente. Eu já conversei com o Genivaldo e com os diretores para levar ao governo do estado alternativas em substituição à omissão e à falência do governo federal. Mas eu tenho conversado com o governador e o governador está pronto, disposto para, na medida do possível, fazer a sua parte, cumprir o seu papel e homenagear esses heróis e essas heroínas que fazem a agricultura familiar no nosso estado. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Nós estaremos realizando a FETAG, juntamente com o Iteral, no próximo dia 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, na Praça da Faculdade, a primeira feira do crédito fundiário de Alagoas. Essa feira é a Feira das Margaridas, do crédito fundiário. Essa feira tem como objetivo expor e vender os nossos produtos vindo lá do campo, lá dos assentamentos do crédito fundiário. Esses assentados, eles são do crédito fundiário. É um programa complementar da reforma agrária. Nós temos hoje mais de 3.200 famílias assentadas no estado de Alagoas e é organizado, coordenado pelo Iteral, e que foram selecionadas essas famílias através da FETAG e dos seus sindicatos. Então a gente convida toda a população de Maceió a comparecer lá na Praça da Faculdade e comprar os nossos produtos vindo do campo, vindo dos assentamentos do crédito fundiário, produzido pelas Margaridas e pelos esposos, produtos de qualidade, sem agrotóxico. Então esse é o convite que a FETAG faz a toda a população maceiense. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações.
Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Confira agora uma entrevista com Antônio Vitorino, ele que é secretário de Políticas da Terceira Idade da FETAG Alagoas e fala sobre as ações dessa secretaria. Como secretário da Terceira Idade, tenho o objetivo de sempre reunir esse público da Terceira Idade várias vezes no ano. E quando a gente resolve os problemas que existem com a Terceira Idade, que não são poucos, a gente tenta chamar os companheiros do interior e fazer um debate ampliado com todos os companheiros e companheiras para que a gente possa não ter os nossos direitos tão assim negados do jeito que são por todas as instituições por aí afora. Porque você sabe que os idosos é aquelas pessoas que têm sempre um preconceito na vida do pessoal. Se nós chegamos num banco, nós chegamos no hospital, nós chegamos em qualquer entidade para ser atendido, ou até no meio da rua mesmo, a discriminação com o idoso, a gente acha que é uma coisa que não deveria acontecer, porque idoso é uma coisa natural e a gente acha que é uma felicidade muito grande nossa de ficar idosos. Então vamos reunir para que os idosos possam ter esses direitos que a lei já assiste perante o Estatuto do Idoso, seja mais respeitado perante a sociedade do modo em geral, né? Então é importante que a sociedade respeite os direitos que os idosos já conquistaram. Exato. E que isso a gente acha que ainda há muito a fazer com respeito a esse respeito. E a gente temos essa finalidade, a federação trabalha com esse público de jovens, mulheres, idosos e os outros companheiros da meia-idade. Cada entidade dessa, cada categoria dessa tem o direito de se reunir, debater e questionar aquilo que é de direito e de dever. Seu Vitorino, o governo federal está tentando mudar a questão da aposentadoria com a reforma da Previdência. Como é que a Secretaria da Terceira Idade vê esse tipo de medida? A Secretaria da Terceira Idade, em nível estadual, municipal, nacional, tem tido uma luta grande diante desse problema que o governo está aí querendo de qualquer jeito, de qualquer forma, impor umas condições que a gente sabe que vai estar dando prejuízo não só a nós os idosos, mas quem está ainda na juventude que lá na frente vai precisar de se aposentar. Quando a gente sabe que essa lei que está aí para ser aprovada, ela vai tirar e causar muita dificuldade para as pessoas que já estão aposentados e para os que vão se aposentar futuramente. A gente não tem calado a nossa boca, tem feito o nosso movimento e cada vez mais a gente acha que deve se reunir e debater esse assunto, porque é uma medida que não satisfaz nenhum de nós trabalhadores desse país, seja lá da categoria que for. E
E a nossa equipe conversou com Edjane Rodrigues, ela que é secretária de Políticas Sociais da CONTAG, e falou conosco sobre as ações desenvolvidas pela Confederação em todo o Brasil para barrar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Confira conosco. O governo federal quer aprovar a todo custo essa reforma que prejudica os trabalhadores. Como é que a CONTAG ela vem se mobilizando, organizando as federações para barrar essa medida? Olha, nós tivemos uma profunda mobilização, né, das nossas bases, da sociedade de forma geral, e conseguimos que o governo e a base aliada pudessem, né, recuar em relação a alguns pontos. Por exemplo, foi o caso da idade para os agricultores e agricultoras familiares. A nossa avaliação, isso se deu por conta das profundas mobilizações, construção da resistência que a gente fez, e principalmente porque essas ações aconteceram através de audiências públicas, protagonizadas principalmente pelos sindicatos das nossas bases, né? Então a gente teve uma avaliação muito positiva, porém, é preciso que essas mobilizações que não pararam sejam intensificadas agora, porque há uma previsão da retomada desse relatório, né, no Congresso Nacional, e nós vamos precisar intensificar as nossas mobilizações. Temos ainda alguns pontos muito polêmicos da reforma da Previdência, que viabiliza aí um retrocesso sendo aprovado profundo, não só para os trabalhadores do campo, é preciso ressaltar isso, mas para os pequenos municípios, porque há uma avaliação, inclusive, que nos pequenos municípios, o orçamento que entra das aposentadorias rurais superam, né, o valor que entra do Fundo de Participação dos municípios. Então, assim, nós fizemos uma nova reunião, continuamos participando das audiências a nível de Congresso, dos debates, dos espaços. A CPI da Previdência foi um espaço oportuno, né, de fato, para provar que não há déficit na Previdência, por isso não há necessidade de reformar a Previdência, inclusive retirando direitos dos trabalhadores. Hoje existem alguns pontos polêmicos, é o caso, né, da exigência da contribuição individual obrigatória, que o trabalhador passaria a contribuir. Isso estimula o êxodo rural, porque não há uma perspectiva do jovem permanecer no campo, né? Não há uma condição de envelhecer com qualidade e com condições de vida. A Previdência Social, ela é uma das políticas públicas necessárias para que a gente estimule a sucessão rural, porque a gente sabe que em alguns grupos familiares, é o caso daqui da região Nordeste, eles não vão ter condições de contribuir mensalmente com a Previdência Social. Um outro ponto é ainda a elevada idade das mulheres, que passaria de 55 para 57. Isso a gente avalia também como um marco de violência contra as mulheres rurais. A gente sabe ainda da dupla jornada de trabalho que as nossas companheiras mulheres enfrentam no campo e do trabalho penoso que se existe no meio rural, nas comunidades rurais, né? Temos que levar em conta, inclusive, a expectativa de vida, que varia de região por região. Será que isso, de fato, vai atender às necessidades dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras? Nossa avaliação de todo o movimento sindical, né, da nossa CONTAG é não, e a gente continua reafirmando que não vamos admitir que retire direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o caso dessa proposta da reforma da Previdência. Um outro ponto é a elevação da carência para os assalariados e para as assalariadas rurais. A gente sabe a situação que os assalariados e as assalariadas rurais enfrentam, né? E elevando para 25 anos a carência de contribuição significa o fim da aposentadoria para os assalariados e para as assalariadas rurais. Estamos agora construindo os próximos passos. A Federação de Alagoas foi protagonista de diversas audiências públicas. Foram mais de 50 audiências públicas aqui conduzidas pelo nosso secretário de Políticas Sociais, por toda a nossa diretoria e pelo conjunto dos nossos sindicatos de base, dos nossos polos regionais. Isso teve grande impacto, estamos retomando agora. É preciso conversar com os prefeitos, conversar com o governador, tendo em vista as eleições para o próximo ano. É preciso que eles tenham consciência que os trabalhadores irão cobrar essa fatura, que nós não iremos admitir, né? E nós enviamos uma carta que fala um pouco desses retrocessos, porque estamos agora participando de uma frente parlamentar mista em defesa da Previdência Rural. Essa semana aconteceu uma reunião, a CONTAG estava presente, tiramos um plano de trabalho para elevar as nossas mobilizações, a nossa resistência, e nós vamos sim, né, com muita mobilização da sociedade, com a pressão por parte das nossas bases, nós iremos, né, de fato fazer com que essa reforma seja barrada. E o programa FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui.
Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceió.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG-na-TV, no Facebook, FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.